Bem-vindos de volta. Fernando Polignano, aquele que trabalha com desenvolvimento humano, competências de liderança, trabalho em equipe, comunicação, relacionamento e estratégias de como fazer isso melhor. Hoje eu quero tratar um tema que eu acho bastante interessante, que é exatamente essa pergunta do título. Em qual versão você está? Por que eu estou falando da versão? A gente está num mundo de aplicativos e no mundo de tecnologia já há bastante tempo e a gente sabe que tudo é atualizado o tempo todo para resolver um bug, para resolver isso, para resolver aquilo. Tá. Nós estamos vivendo já há algum tempo com uma sucessão de mudanças numa velocidade incrível, mudanças de toda a natureza, algumas delas, como se diz bonitamente agora, já há algum tempo, disruptivas, né? Coisas que mudam totalmente o padrão, o jeito, a forma como as coisas eram feitas. E isso tudo está impactando em cada um de nós. O que a gente vive no nosso contexto, por mais que a pessoa seja alienada, por mais que a pessoa se poupe de estar em contato com determinados meios de informação, por exemplo, não tem como escapar, porque a gente está no mundo e vive com as outras pessoas e as principais notícias, os principais elementos e fatores que compõem a nossa sociedade nos impactam. Sejam políticos, sociais, legislativos, comportamentais, enfim, dentro do que a gente está vivendo, isso acontece o tempo todo. E o que é que resulta disso? Resulta que nós estamos o tempo todo sofrendo influências, impactos que fazem com que a gente mude. Por mais que as pessoas digam que elas não gostam de mudança, e muitas não gostam mesmo, resistem à mudança, mas todos nós vamos nos adaptando. E vamos fazendo isso de um jeito meio que natural, a dizer assim. Como nós vivemos um período de pandemia que nos colocou todos sob o mesmo destino, indiferentemente, sem diferenciação nenhuma, qualquer pessoa poderia sofrer consequências, passar pelas as mesmas limitações a qualquer momento. Isso nos colocou também num profundo nível de reflexão, né? Além do isolamento, que muitos de nós viveram, perdas, isso mudou a gente. Há pessoas com as quais a gente conviveu no passado, seja na nossa família, no nosso grupo de amigos, seja na empresa, e que conheceram uma versão nova que não existe mais. E nós conhecemos as pessoas numa versão que não existe mais. A pergunta é: em que versão cada um de nós está e o quanto os outros estão sabendo disso por nossa informação? O quanto a gente está tomando tempo para dialogar, para ter uma troca, para conversar sobre fatos verídicos da vida, ou muito além do selfie, do passeio, do restaurante, das férias. O que a gente está tomando de tempo para, pelo menos naquele círculo mais próximo de pessoas, atualizar a nossa versão para as pessoas e nos atualizarmos sobre em que versão a pessoa está. Alguns de nós se dedicam também a um trabalho de autotransformação, um trabalho de mergulho mais profundo. Nós nos dedicamos a isso. Algumas pessoas se dedicam a isso. Eu me dedico a isso. Existem pessoas que me conhecem e têm traços meus de comportamentos passados que eu já resolvi há muito tempo. Comportamentos que eu não tenho mais. Atitudes que mudaram internamente em mim e que hoje em dia não aparecem nos comportamentos. Mas as pessoas, o Fernando é assim, o Fernando é assado, o Fernando é muito, o Fernando é pouco isso, é pouco aquilo. E a gente faz isso o tempo todo. A gente encontra a pessoa e coloca na pessoa o rótulo velho, o rótulo antigo, conhecido. Mas as pessoas mudam, as pessoas se transformam. O quanto se dá conta disso nas relações e o quanto não se dar conta disso impacta na qualidade das relações. A partir de um pressuposto que eu encontro uma pessoa que eu não vejo há 1 ano ou 2 e que ela é a mesma pessoa que eu conheci, é uma coisa muito obtusa, é uma coisa muito tapada, vamos dizer assim. Claro que a pessoa deve ter mudado. A essência, a natureza da pessoa certamente não mudou, mas ela pode ter aprendido algumas coisas novas, ela pode ter se transformado, ela pode ter aberto mão de alguns comportamentos, de algumas escolhas que ela fez no passado, que hoje são outras.
ela pode ter abandonado alguns comportamentos, alguns hábitos, pode ter adquirido outros. O que eu sei disso quando eu me encontro com uma pessoa? Na verdade, eu não sei nada. A menos que eu me interesse, observe com atenção, né? Pergunte, ou se não perguntar, escute o que essa pessoa está passando para mim, qual é a energia que ela está, qual é o tônus que ela está. Então isso faz uma grande diferença na vida. Eu hoje, nesta data em que eu estou gravando esse vídeo, eu tive o prazer de reencontrar um executivo de empresas com quem eu trabalhei há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Há 20 anos nós não nos víamos e não nos falávamos. E ele me procurou, ficamos de falar, isso foi o ano passado, e um ano depois ele volta a me procurar, vamos conversar? Vamos, claro. E nós entramos numa conversa que revelou uma coisa muito interessante. Eu não sou mais a mesma pessoa e nem ele é mais a mesma pessoa pelas vivências desses 20 anos, pessoais e profissionais. Porém, a nossa essência, a nossa natureza não mudou. E aí, o que acontece? Nós começamos a conversar como quem se viu a semana passada. Isso coloca para mim uma coisa que eu acho muito interessante, que é a diferença entre relacionamento e vínculo. Quando a gente vivencia com uma pessoa durante um tempo, qualquer tipo de relação, profissional, conjugal, amorosa, afetiva, de amizade, de coleguismo, quando a gente convive com uma pessoa durante um tempo, a gente se relaciona, conhece um tanto da pessoa e a pessoa conhece um tanto de nós, e depois, às vezes, isso se perde. Com algumas pessoas, a gente vai além do relacionamento. A gente cria um vínculo por afinidades, por valores, por referências vivenciadas que marcaram fortemente ambos. E esse vínculo, ele permanece ao longo do tempo inalterado. Você encontra com a pessoa, que foi o caso agora, 20 anos depois, e a conversa flui como se a gente tivesse se falado a semana passada. Com abertura, com leveza, sem formalidade. E nem era uma pessoa com quem eu trabalhava muito próximo, porque hierarquicamente na empresa ele estava 2 níveis acima do meu, 3 talvez. E era uma pessoa que eu conhecia, que teve uma atenção comigo num determinado momento e que eu não esqueci a atenção que ele teve comigo. E hoje, uma das primeiras coisas que ele falou para mim espontaneamente foi: não, eu lembro quando a gente convivia lá, você sempre me passou uma energia boa. Então a gente vê que o que marca e cria o vínculo é essa troca mais profunda de o que ele chamou de energia, que são essas afinidades, são valores, são trocas que a gente fez significativas dentro de um respeito, dentro de uma vivência positiva e que marcam a gente. Qual é a versão que você está? Atualize as pessoas em qual versão você está. Eu tenho procurado fazer isso, obviamente, com quem se interessa. Quem não se interessa, fique com a versão antiga, mas não vai saber se relacionar comigo de um jeito tão bom quanto se a pessoa soubesse ou me deixasse saber como é que ela está hoje, o que é importante para ela, o que ela tem feito, do que ela abriu mão, o que ela ganhou, que perdas ela sofreu. Isso para mim é uma troca humana. Isso é uma coisa que me interessa trabalhar. E eu trabalho isso através do quê? Do desenvolvimento de competências de comunicação, relacionamento, de troca. Estratégias de relacionamento, por exemplo, entre pessoas, entre equipes, entre lideranças, entre casais, entre qualquer pessoa. É com isso que eu trabalho e isso me faz muito bem, porque eu aprendo muito e ensino algumas coisas também. Se interessou, veja aqui embaixo as maneiras de fazer contato, mande as suas sugestões, dá o seu like, o like ajuda, o algoritmo entende e espalha mais a divulgação dos vídeos e compartilha se você achar que esse vídeo pode ser útil para alguém refletir também. O ser do humano me fascina. Até breve.